E falando mais uma vez do estado de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro, que segue preocupando, Lúcio. Exatamente. Nós vamos voltar a Brasília falando da saúde do ex-presidente, porque o filho dele, o Carlos Bolsonaro, que passou a noite com o pai, ele publicou há poucos minutos nas redes sociais uma mensagem dizendo que o pai voltou a ter crises de soluço, apesar dos 2 procedimentos para correção dessa crise de soluço. Ele falou também, gente, que passou a noite com Bolsonaro e que o pai iniciou um tratamento para a apneia do sono também. A gente trouxe essa informação mais cedo aqui no News Manhã. Mas vamos até lá agora para falar com o Marcos Santos. Não, primeiro a gente tem a publicação. Desculpa, Lion, nosso diretor de TV. Vamos destacar primeiro essa publicação aqui, ó. O Carlos Bolsonaro dizendo que dormiu com o pai, na terça-feira, nessa noite, destacou esse tratamento iniciado para a apneia do sono, como aparelho próprio e que está em fase de adaptação. Destacou a flora digestiva também do ex-presidente, que apresenta boa evolução após as novas cirurgias, inclusive a de hérnia, foi realizada no último dia 25. E que a pressão do ex-presidente segue sendo monitorada após novos picos. E aí ele manifesta a preocupação com nova crise de soluços, que infelizmente voltaram a acontecer esses soluços na manhã dessa terça-feira, e também alertando justamente sobre a necessidade desse acompanhamento integral da saúde do ex-presidente. Um acompanhamento integral que faça permanente e necessário para a manutenção da vida do ex-presidente. E os médicos continuam trabalhando para a melhoria de sua saúde. Tudo muito cansativo, mas que vale cada segundo ao seu lado. Ele fala uma coisa interessante aqui, Lívia, olha só, hoje ele irá para uma área restrita para, após sua prisão, finalmente tomar um banho de sol, algo que foi praticamente impossibilitado durante a estadia na Superintendência da Polícia Federal. Sim. Vamos então falar com o Marcos Santos, que ele também teve acesso a essa publicação e tem isso e também outras informações para destacar para nós a respeito do estado de saúde do ex-presidente. Marcos. Oi, Lívia, Lúcio, muito bom dia a vocês novamente, a todos que nos acompanham. Isso mesmo, o filho do ex-presidente Carlos Bolsonaro publicou uma nota em uma rede social informando todos esses detalhes que vocês falaram, mas só reforçando para quem nos assiste, ele publicou inclusive uma foto ao lado do ex-presidente, caminhando ali com o ex-presidente, uma foto que a princípio parece ser antiga, justamente porque os filhos, a família não tem autorização para tirar ali imagens, registrar, fazer registros dentro do hospital, apenas com autorização ali também do Supremo Tribunal Federal. Então, nessa publicação, nessa nota divulgada em uma rede social, ele fez questão de destacar que o quadro de soluço do pai, infelizmente retornou logo após esse procedimento que foi feito ontem, um procedimento médico, conhecido como bloqueio do nervo frênico esquerdo para reduzir esse quadro de soluço, mas infelizmente voltou. Os médicos ontem, na coletiva de imprensa, inclusive destacaram que o procedimento tinha dado tudo certo, saído dentro dos conformes, mas tinha esse período de fato de observação, saber como a saúde do ex-presidente, como o quadro dele ali ia ficar nessas próximas horas. Então, de acordo com Carlos Bolsonaro, infelizmente o quadro de soluço dele retornou. Ele fez questão também de destacar que dormiu ali com o ex-presidente, estava monitorando ali ele a todo momento, trouxe detalhes da saúde dele, que inclusive ele já está fazendo tratamento para apneia do sono, ele foi diagnosticado com um quadro severo de apneia do sono, inclusive os médicos dele ontem afirmaram também durante coletiva de imprensa que ele teve pelo menos 50 casos ali de apneia do sono em um período de 1 hora, ou seja, o que seria a apneia do sono? É um momento em que o ex-presidente ele pode estar dormindo ali e a respiração dele para e retorna por um determinado período. Então, aconteceu pelo menos 50 vezes em um período de 1 hora. Carlos Bolsonaro fez outros destaques também nessa publicação dele, nessa nota, fazendo inclusive críticas ali ao local onde o ex-presidente estava antes de ser encaminhado aqui para o hospital em Brasília, a Superintendência da Polícia Federal, destacando que é um local muito pequeno, ali cerca de 4 metros quadrados, com ar-condicionado praticamente colado ali no ex-presidente, destacando também que o local é muito pequeno e agora finalmente ele vai ter um tempo para pegar o famoso banho de sol. Vai ficar ali um determinado período aqui no hospital pegando um pouco de sol, algo que ele não tinha ali na Polícia Federal. Isso de acordo com Carlos Bolsonaro. Então ele fez esse destaque, disse que o ex-presidente
também tem tido uma certa evolução na flora digestiva dele, devido a essas cirurgias a qual ele passou, a cirurgia inclusive do dia 25, ele chegou, lembro para quem nos assiste, que ele chegou aqui no dia 24, passou por esse procedimento cirúrgico no dia 25, a retirada de uma hérnia inguinal. Então, depois dessa cirurgia, de acordo com Carlos Bolsonaro, ele tem tido uma melhora ali na flora digestiva. Mas ele fez questão de destacar esse detalhe que logo após a cirurgia, o quadro de soluço, infelizmente, retornou. Carlos Bolsonaro, lembrando que fez essa publicação em uma rede social. E a nossa equipe, claro, está aqui em frente ao hospital desde as primeiras horas do dia, acompanhando desde o primeiro dia que ele veio para cá ser internado. Então, os médicos dele, inclusive, destacaram ontem na coletiva que é possível, claro que ainda não deixaram claro isso, mas é possível que o ex-presidente passe por um novo procedimento até mesmo hoje ou amanhã. Ia depender, claro, desse pós-operatório dele. Eles torciam, esperavam, claro que não ocorresse nenhum imprevisto, mas tem esse quadro de soluço que retornou novamente. Então temos um novo boletim que deve sair no início da tarde de hoje. Então, nesse novo boletim, os médicos vão trazer as atualizações. Informando ali se deve passar por um novo procedimento ou não e quais serão os próximos passos. A gente lembra, inclusive, que os médicos informaram que a expectativa dele sair aqui do hospital em Brasília seria do dia 1º de janeiro, ou seja, deve passar a virada do ano aqui no hospital, mas agora com essas informações de Carlos Bolsonaro, pode ser que o tempo do ex-presidente aqui no hospital aumente um pouco. Então, vamos esperar esse próximo boletim para trazer mais informações atualizadas. Ok, muito obrigado. Então, Marcos Santos, nosso repórter direto de Brasília. Nós vamos voltar agora com a Vitória Abel, nossa analista, que tem mais informações sobre a saúde do Bolsonaro. Vitória. Pois é, Lúcio, depois dessa publicação, inclusive, de Flávio Bolsonaro, a gente tem conversado com os médicos do ex-presidente e eles disseram o seguinte, que depois da alta, eles devem publicar um relatório trazendo todos os cuidados médicos necessários que devem ser feitos aí por Bolsonaro e também por aqueles que o acompanham. E esse relatório, com esses cuidados necessários pós-cirurgia, provavelmente deve ser utilizado pela defesa do ex-presidente. Essa é a expectativa da equipe médica. A equipe não vai fazer nenhum tipo de recomendação direta para que o ex-presidente vá para a prisão domiciliar ou permaneça na superintendência da Polícia Federal. O que os médicos nos contaram é que eles não querem se envolver diretamente na execução penal do ex-presidente. O que eles vão fazer é recomendações e cuidados listados ali que são necessários nesse pós-cirurgia. A partir desse relatório, com todos os cuidados que serão necessários, aí sim a defesa poderá pedir uma nova prisão, fazer um novo pedido de prisão domiciliar para o ex-presidente Jair Bolsonaro. Sobre essa fala, esse post, na verdade, do filho do ex-presidente, Carlos Bolsonaro, eu só queria destacar uma frase que ele diz que é tudo coincidência democrática. E é importante a gente ressaltar esse ponto, porque a frase é a seguinte, na verdade, parece tudo proposital, mas é só coincidência democrática. Ele esse texto fala, esse trecho fala justamente do que a gente abordava aqui no News Manhã, sobre como que esse estado de saúde e fragilidade do ex-presidente pode ser utilizado politicamente por seus filhos, por sua família, por seus aliados. Carlos Bolsonaro coloca o estado de saúde do ex-presidente justamente nesse contexto político em que, na visão dos filhos do ex-presidente, ele estaria sendo perseguido. Então, ele faz aqui quase que uma provocação, dizendo que é só coincidência democrática, aparentemente uma ironia aí que está sendo utilizada pelo filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, Lúcia e Lívia. Ok, Vitória, muito obrigado. Então, Vitória Abel, nossa analista de política. Até amanhã. Até amanhã, Vitória. Obrigada por hoje. Bom dia para você.